E são muitas as situações que podem causar acidentes ou mesmo desentendimentos entre os condôminos, né? Para orientar a gente sobre isso, que evitar esses problemas, como evitar esses problemas, a gente convidou aqui para o estúdio o advogado Marcelo Fonseca, que é especialista em direito imobiliário e questões condominiais. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado pela participação aqui no JC1. Boa tarde, eu que agradeço a presença, o convite. E é um assunto realmente muito polêmico que demanda muita atenção dos gestores, né? Pois é. A gente viu na reportagem aqui um condomínio que está controlado, vamos dizer assim, né? Quer dizer, os equipamentos em manutenção, com manutenção constante, supervisão de uma mãe ali ou dos pais, isso está bem claro. Acho que talvez a gente pudesse começar explicando isso, né? É fundamental que os pais não terceirizem esse cuidado das crianças nesse ambiente comum para os funcionários do prédio, né? Exato. O gestor, o síndico, não é a função dele zelar e guardar pelas crianças, né? A função do gestor, do síndico, é prevenir de acidentes, então fazer manutenção nas áreas comuns do condomínio e adequar algumas áreas, como piscina, playgrounds, às normas técnicas existentes. Se o gestor cumpre essas normas técnicas e faz as manutenções preventivas, ele se exime de algumas responsabilidades. Mas é fundamental que os pais eduquem e olhem as crianças para que evitem certo tipo de acidente. Em quais situações, então, o condomínio pode vir a ser responsabilizado em caso de um acidente com a criança? Exato. Se o condomínio, se o gestor não faz manutenções preventivas nas áreas comuns, por exemplo, vistoria em playgrounds, como nós vimos, grades na piscina, né, o condomínio pode ser, sim, responsabilizado. Um brinquedo quebrado. Um brinquedo quebrado, eventualmente um chão molhado, sem um aviso, né, que aquele piso está molhado. Aí, sim, o condomínio pode ser, sim, responsabilizado. E é o síndico que responde, então? O síndico, ele responde pelo condomínio num todo. Então, ele responde civil e criminalmente. Isso precisa ficar claro, né? Então, como ele responde civil e criminalmente, ele precisa tomar as medidas aí preventivas para que não ocorra nenhum tipo de acidente. Então, se houver algum tipo de acidente, não é a pessoa jurídica do condomínio, mas é ele, pessoa física, que é responsabilizada? Criminalmente, é ele, pessoa física. Tá. Né? Civilmente, é uma ação de indenização por danos materiais ou morais, algum acidente em que houve, quebrou algum membro do corpo, aí é o condomínio. E situações corriqueiras, né, nos condomínios. Em caso de uma festa em que uma criança de fora vem para o condomínio ou causa algum dano ou alguma briga, alguma confusão dentro do condomínio. Mas vamos pensar em algum dano. Quem se responsabiliza? Se é um visitante? Bom, se é afetada alguma norma do condomínio prevista no regulamento interno por um visitante, é o proprietário que convidou aquele visitante para vir na festa e tudo mais, né? Então, o proprietário vai ser multado ou ele vai precisar arcar com esse dano, né? Depois, o proprietário, enfim, pode cobrar do visitante, mas a responsabilidade é do proprietário, de quem está fazendo a festa ou o churrasco, né? Então, inclusive, cabe a cobrança da multa mesmo. Cabe a cobrança da multa, se infringir uma norma condominial. E em caso de desavenças, desentendimentos, dessas coisas, a gente, claro, né, espera que seja o encontro dessa criançada no prédio seja sempre uma diversão. Mas, às vezes, alguma coisa foge ao controle. Em caso de desavenças, qual é a melhor maneira de administrar isso? O síndico, o gestor, ele precisa ter um papel conciliatório, né? Então, o condomínio observa que houve algum problema, alguma briga, alguma desavença, vai chamar os pais e conversar, né? Mas o condomínio não tem como se envolver nesse tipo de situação. É um problema dos condôminos, né? O condomínio orienta, né? Eventualmente analisa alguma imagem para entender o que aconteceu, mas é um problema dos pais, né? Então, o condomínio está alheio a essa situação. Outra situação comum, caiu, machucou, quebrou o braço, por exemplo. O que fazer? Como proceder? Bom, o condomínio, quando ele observa esse tipo de situação, ele imediatamente tem que avisar o responsável e acionar aí a ambulância, bombeiro, para que possa aí
atender aí da melhor maneira e mais rápido possível aí essa criança acidentada. A gente viu na reportagem um exemplo de um edifício que tem inclusive uma ficha para o condômino autorizar a permanência da criança sozinha no pátio. Isso não é obrigatório, mas qual a avaliação que você faz? Isso é positivo? E outra questão, isso isenta o condomínio da responsabilidade se algo acontece? Bom, começando no final, só vai isentar se algum acidente não for ocasionado por falta de manutenção de algum equipamento. Né? Aí tudo bem. Agora, são medidas que a gente enxerga com bons olhos, né? Visando eximir a responsabilidade do condomínio em qualquer situação. É bom, ainda que não se faça necessário, porque é responsabilidade dos pais olhar seus filhos, não do condomínio, não dos funcionários, não do zelador, não do porteiro. E tem alguma idade que é mais adequada? Por exemplo, 5 anos, 6 anos, que a criança já poderia ficar mais tempo sozinha no play, na quadra? O bom senso, né, ele determina aí qual idade você pode deixar seu filho sozinho ou não. Alguns condomínios colocam avisos em alguns equipamentos, alguns brinquedos. Não permitido para menores de 5 anos, por exemplo, né? Mas não tem nenhuma norma específica, é o bom senso que determina dos pais. Tá? Maravilha. Marcelo, muito obrigado pela tua participação aqui no JC1.